Shalom, queridos! Hoje é dia 10 de outubro do ano de 2023 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 29 de Tishri do ano 5784 da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá e o nosso propósito é juntos nós pegarmos a paraxá semanal da Torá e no final trazermos aqui algumas lições práticas para as nossas vidas espirituais. Sempre lembrando, como é de costume, toda exposição aqui no Compartilhando a Torá sempre será contextualizada e voltada para os não-judeus, isto é, para os Benei Noach, os filhos de Noé, aqueles que decidiram seguir uma fé monoteísta, crença em um único Deus, com fundamentação judaica e orientação rabínica. Na prática, nós estudamos aqui o Pentateuco, a Torá, Pentateuco, um termo muito conhecido no nosso meio. Nós estudamos a Torá aqui com fundamentação judaica. O que significa isso? Que as explicações da Torá nós nos baseamos com orientações rabínicas e comentarista judeus. Então, bora estudarmos Torá. Queridos, como é do conhecimento dos amados, essa semana nós iniciamos mais um ciclo de estudo da Torá. E iniciamos, como é do conhecimento dos amados, pela paraxá de Bereshit, ou o livro de Gênesis. E a paraxá da semana, ela vai de Gênesis capítulo 1, verso 1, até Gênesis capítulo 6, versículo 8. Evidente que nós temos muito, mas muito conteúdo para estudar dentro dessa paraxá, dentro dessa porção bíblica da Torá. Por exemplo, a narrativa que nós temos dentro dessa paraxá abrange a criação do mundo. Nós temos a criação do primeiro homem e da primeira mulher. Nós temos a instituição do Shabat. Nós temos ali no capítulo 3 o pecado de Adão e Eva, quando eles desobedecem a Deus, comendo do fruto proibido. O capítulo 4 narra para nós o assassinato de Caim para com Abel. E o capítulo 5 e 6 nós temos ali algumas narrativas. É uma introdução do estado da terra, uma introdução onde Hashem ele vai entrar com o juízo por meio do dilúvio, porque a própria Torá fala que toda a terra ela estava corrompida. Então, num resumo geral, este é o conteúdo que nós conseguimos visualizar dentro da paraxá Bereshit. E hoje eu gostaria de me concentrar aqui no capítulo 3 de Bereshit. O capítulo 3 de Bereshit, o capítulo 3 de Gênesis, ele mostra para nós ali a investida da serpente, tanto em Eva como em Adão, fazendo com que eles pequem, eles transgridem a mitzvah que Hashem deu para eles ali no Gan Eden. Então, a Torá começa dizendo no capítulo 3, a serpente era a mais esperta de todos os animais do campo que Deus, o Todo-Poderoso, havia criado. Ela, a serpente, perguntou à mulher, Deus realmente lhe disse que não pode comer de todas as árvores do jardim? Então, como nós entendemos aqui este versículo? Nós entendemos que a serpente era muito esperta em comparação aos demais animais. E nós percebemos, o próprio texto diz para nós aqui, que ocorrera um diálogo. A serpente conversou com a Eva. Isso é bem claro para nós no texto. Então eu quero trazer aqui o Rashi, que é um dos maiores comentaristas da Torá. E o Rashi diz que a serpente era dotada de talentos, de dons dados pelo próprio Deus. Por exemplo, ela falava. Então, ali no Éden, antes da queda, nesse exato momento, antes da serpente receber a punição, a informação que nós temos aqui, o Rashi explica para nós isso, o Midrash fala para nós,
Os comentaristas da Torá nos explicam que a serpente ela tinha essa capacidade de falar, porque ela falou aqui com a Rava, no próprio texto da Torá, nós conseguimos enxergar isso. Uma informação que o Midrash traz para nós também é que a serpente nessa época ela tinha pernas, isto é, ela ficava de pé, ela tinha pernas nessa época aqui. Sendo assim, quando nós estudamos o capítulo 3, nós vamos encontrar 4 personagens nesse texto: a serpente, a Eva, Adão e o próprio Deus, que vai cobrar as responsabilidades tanto de Adão como de Rava, depois que eles comeram do fruto proibido. A informação que nós temos aqui é que eles estão em um ambiente muito agradável. Eles estão dentro do Gan Éden. E o Midrash, ele traz para nós alguns detalhes do Gan Éden, esse lugar tão maravilhoso que a Torá fala. Então diz o Midrash: Hashem colocou Adão e Rava no jardim mais fascinante da terra, o Gan Éden. Ele era muito mais bonito do que qualquer um possa imaginar. Todas as árvores eram repletas de frutas deliciosas, de aroma adocicado. Adão e Rava precisavam apenas esticar as mãos para pegar qualquer uma das fabulosas frutas ou beber água do rio claro e cintilante que corria através do Gan Éden. Então o Midrash, ele explica para nós esse ambiente que eles estão, Adão e Rava estão, era um lugar maravilhoso. E uma das coisas que nós percebemos aqui pelo Midrash é que Hashem, ele supria toda a necessidade de Adão e Rava com as frutas ali do Gan Éden e com a água limpa, a água do rio claro e cintilante que corria através do Éden. Uma das coisas que nós aprendemos pelo Midrash, que traz uma luz para nós sobre esse texto de Bereshit, capítulo 3, é que Hashem, ele vai cumprir a sua missão, o seu propósito da criação. E como nós aprendemos, o propósito da criação é fazer com que essa terra seja a morada de Deus. E para isso, Hashem, ele vai criar a humanidade, e a humanidade será um canal, um veículo para divulgar o conhecimento e a consciência divina na face da terra. Para isso, Hashem cria o homem e coloca dentro do homem a alma. A alma, ela vem do próprio Deus, a alma é divina. E essa alma, ela tem uma centelha divina, que no decorrer do tempo, essa centelha ela é despertada, ela é acendida mais e mais, ao ponto da pessoa A ou B ter aqueles desejos de cumprir a vontade de Hashem. Então, nesse sentido, Hashem, ele começa a desenvolver esse propósito que Adão e Eva deveriam preencher toda a terra com o conhecimento de Hashem. E abrindo aqui um parênteses, as 7 leis de Noá que nós obedecemos hoje, por exemplo, 6 leis foram dadas para Adão e para Eva, ali no Éden. Nós aprendemos isso pela Torá oral, que Deus deu para Adão 6 leis: não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome de Hashem, não matar, não roubar, não praticar relações sexuais ilícitas e praticar atos de justiça. Então essas 6 leis, elas estão em vigor, porque Hashem, ele deu para Adão e para Rava essas 6 leis. E se nós prestarmos atenção nos primeiros capítulos de Bereshit, e você reparar ali no capítulo 4, aquele episódio que o Caim, ele tem o desejo de matar Abel. O próprio Deus, ele vai falar para o Caim: sabe essa intenção que você tem de querer assassinar o seu irmão? O pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo.
Então a Torá, ela já trata o matar, que só vem lá no Sinai por meio de Moshe. A Torá ela dá uma pista para nós ali, chamando a intenção de assassinato de pecado. Gênesis, capítulo de número 4. Mas da onde nós sabemos que matar era pecado? Sabemos pela Torá oral que Deus deu para Adão e para Eva essas 6 mitzvot, essas 6 leis. E pegando esse gancho de desenvolvimento espiritual, o Midrash nos fala que Hashem, que Deus, ele manda um anjo lá no jardim do Éden, lá no Gan Éden. E esse anjo, ele escreve um livro e coloca esse livro na mão de Adão. E este livro, pelo Midrash, nós aprendemos, ele continha vários segredos de Hashem, vários segredos de Deus. E o Midrash diz que Adão, ele leu esse livro e aprendeu grandes segredos de Hashem, grandes segredos de Deus. E daqui nós aprendemos que Hashem, ele tinha um propósito, ele tem um propósito, que é trazer consciência e conhecimento divino para a face da terra, para fazer desse lugar, dessa terra, que é um mundo inferior, a sua morada. Então o Midrash, ele traz para nós essa introdução. A Torá diz: a serpente era a mais esperta de todos os animais do campo. O tema desse shiur é lutando contra o mal. Nós sabemos que a serpente, ela vai fazer com que Adão e Rava pequem, quebrem a mitzvah que Hashem dera para eles. E de acordo com Rashi, Deus, ele dotou a serpente com alguns talentos. Por exemplo, a serpente aqui, no próprio texto da Bíblia, nós aprendemos que ela falava. Ela tinha essa capacidade de fala. A serpente se comunicava com os seres humanos nessa época. É assim que explica o Midrash, é assim que explica os comentaristas da Torá, que a serpente falava nessa época. Uma outra informação que nós temos, pelos estudos da Torá, é que a serpente nessa época, ela tinha pernas, isto é, ela ficava ereta, ela conversava face a face com as pessoas. E isso é bem evidente aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 1. Olha o que diz: a serpente era a mais esperta de todos os animais do campo que Deus, o Todo-Poderoso, havia criado. Ela perguntou à mulher. Então, a serpente, ela tinha o dom da fala. O Midrash fala isso, Rashi fala isso, os comentaristas da Torá nos ensinam isso. É um ensinamento judaico. A serpente era dotada de fala aqui nessa época. E uma outra parte do Midrash nos traz a informação, queridos, que em um determinado momento, a serpente, que era esperta e era dotada por alguns talentos dados pelo próprio Deus, em um certo momento, a serpente, diz o Midrash, ela viu Adão e Rava tendo o seu momento de intimidade. Isso nós aprendemos pelo Midrash. Então, brota no coração da serpente, é isso mesmo, é isso que o Midrash fala, o desejo de possuir a Eva. Sendo assim, a serpente, ela vai elaborar uma estratégia para cumprir esse desejo que nasce no coração dela de tomar a Eva de Adão. Essa informação que nós temos pelo Midrash. Então, a serpente, ela decide eliminar Adão, mas a informação que nós temos pelo Midrash, que Adão, ele era muito centrado, muito conectado com Hashem, e tentar fazer com que Adão quebrasse a mitzvah da Torá era uma situação muito difícil para a serpente chegar nesse estado desejado. Então, já que matar Adão, fazendo com que ele coma o fruto,
É difícil porque a serpente sabia que se Adão comesse o fruto proibido, de acordo com a Torá, ele iria morrer. Mas veja bem, a serpente, ela muda de estratégia. Ela começa agora a investir em Eva. E isso é bem notório para nós nos versos do capítulo 3 de Bereshit. O Midrash fala que a serpente, ele conversa com a Eva, e a intenção da serpente era convencer a Eva, de comer o fruto. Mas a serpente sabia que Eva não iria comer primeiramente o fruto. Por respeito a Adão, ela iria pegar o fruto e convencer Adão a comer esse fruto, tirando, no nosso linguajar, Adão da jogada, porque se Adão come o fruto, ele morre, e a Eva fica livre para a serpente. Porém, a serpente, ela teve um desgosto, porque a Rava, ela come o fruto e depois passa o fruto para Adão, e ambos comem o fruto. Então é assim que se dá a história do texto de Bereshit, capítulo 3. E aqui, o que nós aprendemos? Nós aprendemos, de acordo com o Midrash, que nós precisamos lutar contra o mal. Uma das lições que o Midrash traz para nós é esta: assim como a cobra veio até Rava para convencê-la a não escutar Hashem, assim também a cobra, o Yetzer Hará, os nossos desejos para o mal, vem a cada um de nós várias vezes por dia. O Yetzer Hará, nos convence, como por exemplo, de honrar os nossos pais. O Yetzer Hará vem e diz: não faça todas as preces do Sidur, corte algumas. O Yetzer Hará vem e diz: não estude a Torá, você vai ter mais tempo livre. Então nós aprendemos do exemplo de Adão e Rava que uma pessoa que escuta o seu Yetzer Hará, no final ele vai sofrer. Nesse sentido, nós precisamos aprender a lutar contra o Yetzer Hará, essa inclinação para o mal. E precisamos dar lado para o Yetzer Tov, para as coisas boas. E as coisas boas são Tzedakah, o estudo da Torá, o serviço a Hashem por meio das preces, o cumprimento da Torá para nós não-judeus, as 7 leis de Noah e as suas ramificações. Nós precisamos abrir espaço para essas coisas. Precisamos lutar contra o mal. A serpente investiu pesado em Rava e conseguiu com que Rava pecasse contra Hashem, quebrando a mitzvah de comer o fruto proibido. Nós percebemos que a resistência foi quebrada muito rápida, onde Rava, ela come o fruto proibido, peca contra Hashem, oferece para os animais, para o seu esposo Adão, e ambos pecaram contra Hashem. Mas como diz aqui o Midrash, aquele que escuta o Yetzer Hará, ele sofre no final. Nós percebemos aqui, pela Torá, no capítulo 3, que Hashem, ele vai punir os 3. Hashem, ele chega até Adão e diz: por que você comeu o fruto proibido? E Adão, ele não se arrepende direto. Adão terceiriza a culpa, jogando a culpa na mulher que o próprio Deus deu para ele. Hashem cobra a mulher e a mulher coloca a culpa na serpente. Então nós percebemos aqui que Deus, ele vem com o juízo, e tudo que nós fazemos, seja para o bem ou para o mal, existe uma consequência.
E a lição que nós temos que aprender aqui é que não vale a pena dar lado, alimentar o nosso Yetzer Hará. A serpente, ela foi punida. A serpente, ela sofreu pelo fato de ter incentivado a Rava a quebrar os mandamentos de Deus. Por exemplo, os pés da serpente foram cortados. Olha o juízo chegando para a serpente. A serpente aqui vai rastejar com a barriga na terra. Punição de Hashem para a serpente. A serpente vai comer do pó da terra. Isso é bem claro para nós. Nós percebemos aqui que a serpente, ela vai ter como inimigo número 1 o ser humano. A serpente queria matar o Adão para possuir a Eva, de acordo com os ensinamentos judaicos. Porém, agora, a serpente vai ser e vai ter como inimigo número 1 a mulher. Porque assim está escrito no livro de Gênesis, capítulo 3, verso de número 15. Eu implantarei ódio entre você e a mulher. Então Deus, já que a serpente queria possuir a Eva, agora, depois do pecado consumido, o juízo de Deus para a serpente é este: ela perde o dom da fala, suas pernas são cortadas, ela vai rastejar pelo chão, vai comer pó todos os dias de sua vida. A informação que nós temos aqui é que a serpente, ela vai ter agora como inimiga número 1 a mulher e os seus descendentes. Porque a serpente queria matar Adão e possuir a Rava, a Eva, mas agora Deus vai colocar todas as barreiras possíveis. Isto é, o inimigo da serpente vai ser a mulher e a sua descendência. Porque está escrito: eu implantarei ódio entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. O homem lhe golpeará na cabeça e você o morderá o calcanhar. Então nós percebemos aqui que Deus, ele vai colocar uma barreira, já que a serpente queria chegar perto de Rava para possuí-la. Agora, como consequência, Deus ele vai punir a serpente, arrancando a fala, cortando as pernas dela. A Rava, que ela tanto queria, agora vai ser o inimigo número 1 da serpente e da sua descendência. Isto é, nós percebemos aqui Hashem impossibilitando qualquer meio de aproximação da serpente com a raça humana, no sentido de dialogarem, no sentido de terem amizade. Então esse foi o castigo para a serpente. Para a mulher, Hashem coloca dores no próximo parto. Então no próximo parto, a Rava, as mulheres iriam ter dores de parto. E Adão, para colher o fruto agora, vai ter que trabalhar e arar a terra. E a punição, bem evidente para nós aqui, no capítulo 3, é que eles foram expulsos do Éden. Então, qual que é a grande lição para nós? Lutemos contra o mal. Porque o mal, ele só vai nos levar a caminhos perigosos. Lá em Michelei, lá em Provérbios 14, 12, está escrito: há caminhos que para o homem parece perfeito, mas são caminhos de morte. Não vale a pena continuar no caminho do mal. Então nós, como monoteístas, cremos na Torá, cremos na Bíblia, cremos no livro que Deus deu para a humanidade. Vamos praticar o bem, vamos amar a Deus, vamos respeitar a Deus, não vamos fazer mal ao nosso próximo.
Não vamos roubar, não vamos pegar aquilo que não é nosso. Vamos ter atos de justiça, atos de bondade. Vamos respeitar os animais. Vamos cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas. Aprenda a lutar contra o mal, porque ceder o mal, todo mundo sofre. A serpente foi punida, Adão foi punido e Eva foi punida. Então não vale a pena nós alimentarmos o mal. Aprenda a lutar contra o mal. Shabbat Shalom, Baruch Hashem.